Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Cauana Santos, aqui do canal Cauana Santos Crochê. E a videoaula de hoje vai ser esse maravilhoso suplá retangular no modelo imperial. Essa peça ela ficou medindo 51 de comprimento por 37 de altura. Outras informações eu vou estar deixando aí na descrição para você. Eu vou deixar também o meu Instagram, caso você faça essa peça, você posta uma foto muito bonita lá no Instagram, me marca que eu vou estar republicando lá no meu perfil e deixando o seu perfil salvo nos meus destaques para que minhas seguidoras possam ver. Eu trouxe aqui para vocês também um prato grande de almoço para poder colocar e vocês verem como comporta bem. Esse prato tem que ficar comportado aqui nessa área do meio, juntamente com os talheres, e olhem só como fica maravilhoso. É uma ótima peça para você fazer, vender e lucrar muito. Se você está gostando dessa aula, se você vai assistir essa aula, aproveita, deixa seu like nesse momento ou mais pra frente. Deixa aí nos comentários alguma aula que você quer que eu traga aqui no canal para eu fazer. E se você acha que alguma coisa deve melhorar nessa aula, pode deixar sua crítica construtiva aí embaixo também, porque todos os comentários são bem-vindos. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa lista de materiais e depois para a nossa aula de hoje. Nessa aula eu vou utilizar o Barroco Maxi Color, mas você pode estar utilizando qualquer fio, inclusive 85% algodão, portanto que seja na numeração 6. A referência desse fio aqui é 7220 na cor tâmara, caso vocês queiram utilizar igual. Para poder fazer os detalhes, eu vou utilizar esse fio encanto, ele não é o encanto slim, é o encanto normal, e também eu vou trabalhar com a mesma agulha. Eu vou utilizar essa agulha aqui, que é a minha agulha Clover, de numeração 3,5 milímetros, para trabalhar com os dois fios. Eu vou estar deixando o link dela aí na descrição e as informações de quanto eu gastei de fio também aí na descrição. E para fazer os nossos arremates, eu vou utilizar uma tesoura. Então, vamos lá dar início aqui ao nosso trabalho. Eu vou fazer bem próximo para vocês observarem. Eu gosto de iniciar o nosso cordão de correntes com um acabamento mais profissional, sem nó no início. Então, eu deixo uma ponta aqui, seguro dessa forma, dobro o fio como se fosse um E e fico segurando. Agora, eu venho com a minha agulha, passo por dentro desse espaço, laço o meu fio que vem do meu novelo e trago por dentro durante uma vez, laço e trago por dentro durante a segunda vez. Agora, eu puxo para poder ajustar essa primeira corrente, sem apertar muito, para poder a gente conseguir trabalhar nela lá no final. E dessa forma, a gente não fica com aquele nó sobrando no início. Agora, eu vou dar continuidade aqui, fazendo as minhas correntes até eu ter o total de 27 correntes iniciais. 27 correntes. Ao completar o cordão, a gente vai voltar contando. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio e na sexta corrente, pegando apenas essa laçada, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto. Eu vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, vou pular uma corrente aqui da nossa base. Na próxima corrente, eu vou colocar um ponto alto. Vou laçar o meu fio e na próxima corrente, também um ponto alto, para que nós possamos ficar aqui com um bloquinho de 2. Vou fazer uma corrente, laçar o meu fio, pula um ponto de base, no próximo ponto aqui, um ponto alto. No outro ponto, também um ponto alto, para ficar com um bloquinho. Vou fazer uma corrente e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. 2 pontos altos, um ao lado do outro, uma correntinha, pula uma corrente da base e novamente faz um bloquinho com 2 pontos altos. Aqui no final vai ficar 3 correntes, já fiz a minha corrente de separação, pulo uma corrente. Na próxima corrente eu venho e coloco um ponto alto. E aqui na nossa última correntinha eu coloco aqui um ponto alto. Para vocês conferirem, aqui na nossa primeira carreira, a gente vai ficar com o total de 8 bloquinhos, contando com essas correntinhas e esse primeiro ponto aqui. A gente vai contar como um bloco nessa carreira. Contando todos, a gente fica com o total de 8. Agora, eu vou subir aqui o total de 3 carreiras. Eu peço que vocês não façam ponto alto falso, que realmente façam como eu tô orientando. Duas correntes, perdão, são referentes a um ponto alto e uma corrente aqui é referente a um espaço
espaçamento. Eu peço que vocês também não aumentem a quantidade de correntinhas. Agora, a gente vem direto aqui dentro do espaço, e aqui dentro desse espaço, como em todos os outros também, nós vamos trabalhar aqui o total de 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço o meu fio, no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, 2 pontos altos. Eu vou fazer essa carreira aqui na íntegra, junto com vocês. Vocês vão crochetando daí, que eu vou crochetando daqui, até a gente chegar lá no final, para poder finalizar essa carreira aqui junto com vocês. Aproveita esse momento da aula, já deixa seu like. Aproveita também para compartilhar com uma pessoa que você acha que precisa fazer essa peça, ou que você sabe que estava procurando essa peça. E se aparecer para você a opção de hypar, você hypa o vídeo, porque aí você consegue me ajudar aqui no canal, para que eu possa estar trazendo cada vez mais videoaulas aqui para vocês. Pronto, chegamos aqui, ó, nesse último espaço, e eu fiz 2 pontos altos. Eu vou fazer uma corrente de separação e observem, esse último ponto aqui, ele tá como se fosse sozinho, porque essa alça aqui foi uma alça maior. Então, dentro dessa alça, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. É o nosso último bloco da carreira. Agora, a gente vai subir aqui 3 correntes. Observem que as nossas carreiras, ela vai ficar assim, ó. Em um lado, a gente vai ficar com um bloquinho e uma correntinha. A gente sempre vai colocar aqui 2 pontos altos nessas correntes quando a gente estiver finalizando. E aqui do outro lado vai ficar apenas um bloquinho. Então, sempre vai ficar assim, ó. Um espaço em uma carreira, na próxima carreira, um bloco. Na próxima espaço, na próxima, um bloco. Todas as carreiras a gente vai subir com o total de 3 correntes. Vou laçar o meu fio. Venho diretamente dentro do espaço e coloco aqui 2 pontos altos. Uma corrente de separação e a gente segue colocando 2 pontos altos dentro do espaço, separados por uma corrente, até chegar ao final da nossa carreira. No último espaço, como eu disse para vocês, a gente tem um bloquinho e tem aqui as correntinhas. Dentro dessas correntes, a gente faz um bloco com 2 pontos altos. Fazemos aqui 3 correntes para poder virar a nossa carreira. Podemos virar e aqui a gente volta trabalhando da mesma forma. Colocando aqui 2 pontos altos dentro do espaço, separando com uma corrente. Então, vamos lá. A sequência é essa, não tem necessidade de eu continuar mostrando aqui para vocês. Qualquer dúvida, você pode voltar nessa parte da aula, mas é muito fácil e creio que não vai precisar. A gente vai continuar fazendo essa sequência até ter o total aqui de 21 carreiras na nossa base. Quando eu completar essa quantidade de 21, eu volto aqui com vocês. Finalizei as 21 carreiras e só a título de informação, ele vai ficar com mais ou menos 27 a 28 centímetros de altura e aqui na largura de 13 a 14. Não precisa medir, é só para quem quiser conferir por não se sentir seguro ou segura. Agora aqui onde a gente finalizou essa carreira, nós vamos voltar com a agulha aqui dentro desse espaço entre um ponto e outro. Vamos trabalhar aqui um ponto baixo e uma corrente que faz a vez de um ponto alto. E agora nós vamos fazer aqui 2 correntes de separação. Eu vou laçar o meu fio e dentro desse mesmo espaço aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. Já fiz 2. Vou fazer o terceiro e esse canto ele vai ficar assim, um ponto alto, 2 correntes de separação e 3 pontos altos dentro do espaço. Agora a gente já pode passar para o próximo espaço. Em cada espaço aqui da nossa lateral maior que a gente está trabalhando, a gente vai colocar o total de 2 pontos altos. Então, laço o meu fio, fiz no primeiro espaço, aqui no próximo espaço, entre um ponto e outro, eu venho e preencho aqui com 2 pontos altos. No próximo espaço, 2 pontos altos. E assim a gente vai seguir trabalhando, colocando aqui 2 pontos altos dentro de cada espaço. E aí eu retorno com vocês quando eu tiver aqui, ó, bem no meu segundo canto. No segundo canto, a gente vai colocar primeiro dentro desse espaço aqui, que é a nossa quina, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos.
Vocês viram que nesse primeiro canto, primeiro eu coloquei um ponto alto, separei, depois eu coloquei 3. É porque esses 3 pontos altos, ele precisa ficar virado aqui para esse lado da nossa carreira maior, porque ele é referente a essa carreira. Então, aqui eu preciso colocar os 3 pontos primeiro para poder ficar desse lado. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou laçar o meu fio. Dentro desse mesmo espaço, eu coloco mais um ponto alto e vamos ficar assim. Vou laçar o meu fio e sobre esse primeiro ponto, eu vou colocar aqui um ponto. Dentro desse espaço aqui, eu vou colocar um ponto. E aqui sempre vai ser ponto sobre ponto e ponto sobre corrente na nossa lateral menor. Então, é só você preencher. Aqui eu coloquei um ponto sobre cada ponto e dentro do espaço, que é de uma corrente, um ponto apenas. Então, a gente vai preencher essa lateral menor aqui, apenas colocando ponto sobre ponto e ponto sobre corrente. Eu preenchi aqui a minha primeira lateral menor, tô chegando aqui no final e olha uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Dentro desse último espaço, eu vou colocar o último ponto e nesse último ponto que tem sozinho aqui, a gente não vai trabalhar sobre ele. Nós vamos laçar o fio e vamos pular diretamente para dentro do espaço. Aqui dentro do espaço, primeiro, eu vou fazer um ponto sozinho, porque tô na lateral menor, vou fazer 2 correntes e aqui agora eu vou colocar 3 pontos altos, que vai ser referente ao lado maior do nosso trabalho. Agora, a gente pode continuar aqui trabalhando normalmente dentro dos pontos, igual a outra lateral, colocando aqui 2 pontos altos dentro de cada espaço de ponto e vamos preencher até chegar lá no outro canto. E aí, novamente, em todos os cantos eu tô voltando com vocês. No próximo, novamente, eu vou voltar. Aqui no quarto canto e último que a gente vai trabalhar, a gente vai colocar primeiro 3 pontos altos, porque a gente tá do lado da carreira maior, da lateral maior. 2 correntes, dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Aí, a gente preenche esse normalmente. A gente vem e coloca um ponto sobre esse, um ponto sobre esse ponto e segue preenchendo. Dentro do espaço, apenas um ponto. E aqui nos bloquinhos, um ponto para cada ponto. E o próximo canto que a gente vai chegar já é o último. Chegando no último aqui para fechar, dentro do espaço eu vou colocar um ponto alto. E nesse último ponto a gente também não vai trabalhar. Então, a gente esquece ele e a gente vem para fechar aqui no nosso falso ponto alto. Então, aqui tem um ponto baixo e na primeira correntinha a gente atravessa a agulha, passa para trás e faz um ponto baixíssimo bem apertado para poder ficar bem fechadinha essa carreira. E aí, agora a gente já pode subir a próxima. Para poder subir a próxima carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui tem as 2 correntinhas que a gente trabalhou. Na primeira correntinha, a gente não vai pegar essa alça da frente. Vamos pegar aqui apenas a alça de trás. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Perdão, acabou soltando, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo, voltar dentro do espaço, colocar um ponto alto, ou seja, um ponto baixo e uma corrente, que faz referência ao nosso ponto alto, laça o fio, volta dentro do espaço e coloca aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai ficar com o total de 3 pontos altos. Vamos fazer aqui 3 correntes. Laçar o nosso fio e dentro do mesmo espaço, a gente vai colocar aqui mais 3 pontos altos, porque o nosso objetivo é fazer um leque aqui no nosso campo. Leque pronto, a gente já pode continuar a trabalhar. Esse primeiro ponto aqui, observem como ele ficou bem apertado. A gente não vai trabalhar nele. Quando a gente começa essa lateral que tem um bloquinho com 3, primeiro aqui a gente vai pular, e aí esse segundo aqui a gente já começa a colocar um ponto sobre ele. Então, a partir daqui, ó, a gente vai simplesmente preencher, a gente tá na lateral maior, a gente vai preencher ponto sobre ponto até chegar no nosso segundo canto. Eu já tô chegando aqui no segundo canto, a gente preenche aqui todos os pontos, até aqui no último, tá bom? Sem deixar nenhum. Agora, a gente vai laçar o fio e dentro do espaço a gente começa a trabalhar, colocando aqui o total de 3 pontos altos. 3 correntes e dentro do mesmo espaço mais 3
pontos altos. Se vocês acharem que a aula está um pouco rápida, tem a opção, vocês clicam naquela engrenagem nas configurações aqui no YouTube, clica lá e coloca em diminuir a velocidade que você consegue assistir nela um pouco mais devagar. A maioria que assistir essa aula já sabe os pontos, então não tem necessidade de colocar mais devagar. Eu acho que tá uma velocidade boa, porque senão a aula fica muito enjoativa, mas aí fica aí a seu critério. Como também tem a opção de você colocar mais rápido, caso queira, caso você já trabalhe com crochê há muito tempo. Coloquei aqui o meu leque, preenchi com meus 3 últimos pontos altos. Essa lateral começa com apenas um ponto, então a gente vai trabalhar sobre ele. A gente vai colocar um ponto sobre ele e continuar colocando ponto sobre ponto em todos os pontos aqui. É simplesmente repetição. E aí, agora eu volto na terceira lateral. Preenchi até o último ponto aqui da terceira lateral. Agora, nessa terceira, a gente vai repetir novamente o leque aqui dentro do espaço de 3 pontos altos. Todos os cantos são iguais. 3 correntes. E mais aqui, 3 pontos altos. Aí, aqui, ó, na nossa terceira, no nosso terceiro canto, como aqui essa carreira começa com os 3 pontos, a gente vai pular o primeiro, a gente vem no próximo, e aí a gente começa a preencher essa lateral maior aqui com um ponto sobre cada ponto, apenas repetição, tá bom? Então, como essa terceira aqui é a última que a gente faz a adaptação de pular esse último ponto, eu não vou voltar com vocês aqui no quarto canto. Então, observem que vocês vão seguir colocando ponto sobre ponto, preenche aqui todos os 3, faz o leque de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui dentro. Como essa carreira começa com um ponto sozinho, você vai preencher ele e todos os outros. E aí eu volto com vocês aqui no final dessa segunda carreira fechada. Vamos fechar essa carreira aqui com um ponto baixíssimo na correntinha onde a gente tinha feito o primeiro falso ponto alto. Agora eu vou esticar a minha laçada. No próximo ponto eu vou pegar aqui apenas a laçada de trás. Vou pegar essa laçada, vou encaixar aqui na minha agulha e puxar essa laçada aqui para trás. À frente aqui do mesmo ponto, eu vou voltar com a minha agulha, vou jogar a minha agulha lá para trás, laçar o fio que vem do meu novelo e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Você pode caminhar como mais te agradar, mas a gente precisa começar nesse ponto. Nesse próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Dentro do espaço eu vou fazer também um ponto baixo. E agora a gente vai começar a trabalhar as alças para depois começar o bico. Todas as alças que a gente fizer, a gente vai precisar subir o total de 9 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos vir aqui dentro do mesmo espaço e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo também, um ponto baixo. Agora, a gente vai começar a trabalhar na lateral maior. Vamos subir as 9 correntes. E agora, a gente vai contar aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sétimo ponto, a gente faz um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora, a gente sobe novamente uma alça de 9 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa alça a gente vai fechar no 8º ponto alto. Agora, aqui na próxima, a gente faz um ponto baixo. E no próximo ponto, novamente um ponto baixo, ficando assim com 3 pontos baixos. Então, a primeira alça a gente fechou no 7º ponto, a segunda alça a gente fechou no 8º ponto. Vamos subir novamente as 9 correntes. E a gente vai fechar novamente no 8º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecha com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Vamos subir as 9 correntes novamente. E novamente a gente vai fechar no 8º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente fecha.
Então, assim, ó, a primeira foi no 7º ponto, as 3 do meio a gente fecha no 8º ponto, e essa última a gente vai fechar no 7º ponto também. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Sempre tem que ter 3 pontos baixos aqui entre uma alça e a outra alça. Vou subir aqui o total das minhas 9 correntes. Agora, contem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então, o 7º ponto, ele é o segundo ponto aqui, ó, do nosso lequinho. Justamente onde a gente precisa começar a trabalhar. Então, fiz um ponto nele, um ponto aqui no outro, um ponto dentro do espaço. E aqui no canto, novamente, eu subo as 9 correntes. Dentro do espaço, novamente, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo, a gente fez o segundo canto. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, essa lateral menor. Então, aqui na lateral menor, eu vou começar novamente fazendo as correntes. Eu tô fazendo na íntegra para vocês consigam acompanhar aqui e não acabar se perdendo, tá bom? Nessa primeira alça da lateral menor, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, a gente vem e faz um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Novamente, sobe aqui as nossas 9 correntes. Vamos contar novamente e fechar no nosso 7º ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fecha com um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo aqui um ponto baixo. Sobe aqui as 9 correntes. E observem quando a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no 7º ponto vai dar esse ponto do meio, que é onde a gente tá começando a trabalhar. Então, a gente faz um ponto baixo nele, um ponto baixo no próximo, um ponto baixo dentro do espaço. Sobe aqui as correntes. 8 e 9. Volta aqui no mesmo espaço, prende com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, observem que aqui nessa lateral maior, a gente precisa ficar com o total de 5 correntes, 5 alças, perdão, tá? A gente fica com 5 alças na lateral maior e na lateral menor a gente precisa ficar com 3. Na verdade, não interessa muito a quantidade de pontos que a gente pula, tá bom? Aí eu tô adaptando para dar certinho aí para vocês, mas se você pular diferente não tem problema também, portanto que tenha 3 pontos baixos e as alças aqui, ó, que fiquem com 3 na lateral menor e 5 aqui na lateral maior. Então aqui na lateral maior eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na outra lateral, e aí quando eu for fazer esse último aqui, eu vou voltar com vocês porque ele não dá igual o outro lado. Aqui na última lateral menor, voltando com vocês, nesse primeiro, já fiz aqui as minhas 9 correntinhas, a gente vai pular 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, a gente vai fechar. Aí, aqui na última lateral menor, voltando com vocês. Eu fiz as minhas 9 correntes, a gente vai fechar no 8º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, a gente faz um ponto baixo. Opa, acabou soltando. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aí, a gente vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer aqui novamente 9 correntes. 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Nesse aqui, agora, a gente vai pular e fechar no 7º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, a gente fecha. Um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Aí, a gente faz aqui as correntes da nossa última argola. Pronto. Agora, vejam só, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, e aí a gente vai fechar no 8º, que é esse ponto aqui onde a gente iniciou. Então, nessa última lateral, a gente começa com um de 8, no meio tem um de 7, e agora tem um de 8 para finalizar, para ficar uma coisa mais harmoniosa e ficar bem mais legal. Então, aqui, ó, a gente vai vir aqui pegando as duas laçadas de cima desse ponto baixo, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, e agora a gente vai voltar dentro desse espaço aqui, ó. Então, vem, fica um pouco mais apertado, mas é normal. A gente vem dentro desse espaço, laça o fio que vem do novelo, deixa bem ajustadinho aqui para não ficar embolado. Faz um ponto baixo e uma correntinha para fazer aqui referente a um ponto alto. Vamos laçar o fio e vamos começar a trabalhar aqui no canto. Dentro desse espaço, observe que eu fiz o ponto alto, lacei o meu fio, vamos vir diretamente dentro do espaço. E dentro desse espaço, a gente vai trabalhar aqui 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5... e 6 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes e mais 6 pontos altos para que a gente possa ficar aqui com um leque de 6 pontos altos, 3 correntes de separação e 6 pontos altos aqui no nosso canto. Já estou finalizando, para que a gente possa começar a trabalhar aqui na nossa parte reta. Então, o nosso canto, ele vai ficar dessa forma aqui. No nosso canto, a gente vai colocar 6 pontos altos e 3 correntes e mais 6 pontos altos, para que ele não emborque e o nosso trabalho fique reto. Mas aqui, em todas as laterais, tanto nessa maior e nas outras menores, a gente vai colocar 5 pontos altos. Então, aqui eu laço o meu fio, venho diretamente dentro do próximo espaço e aqui nós vamos colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, apenas 2 correntes, para que o nosso trabalho não fique embabadado, e mais 5 pontos altos dentro do espaço. Pronto. Laça o fio, vem diretamente dentro do próximo espaço e repete a mesma sequência, que são 5 pontos altos. Se vocês seguirem a orientação que eu tô dando para vocês, o trabalho de vocês vai ficar retinho e perfeito, como eu mostrei lá no início. 2 correntes. Não precisa fazer esses pontos soltos, folgados, não se preocupe que não vai emborcar. Pode fazer com a sua tensão de ponto normal. Como vocês estão vendo, a minha tensão de ponto é normal. Bem, o ponto fica bem alinhadinho, fica muito bonito. Então, aqui, a gente vai seguir dessa forma. Na lateral, apenas nos 4 cantos, a gente vai colocar 6 pontos altos, 3 correntes de separação e 6 pontos altos. Em todas as outras laterais que forem retas, a gente vai colocar aqui, ó, 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. Então, a gente segue a mesma sequência. Quando chegar aqui nesse canto, lembra que você coloca 6 pontos e 3 correntes de separação nesse outro, até que a gente chegue para encontrar aqui esse primeiro, fechar e subir a próxima carreira. Aqui no final, depois de ter feito o último motivo com 5 pontos, 2 correntes de separação e mais 5 pontos, a gente vai esquecer esse primeiro ponto que a gente fez apenas para iniciar. Vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, pega normalmente em cima dele e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para estar fechando aqui a nossa carreira. Agora, a gente vai vir em cima desse próximo ponto, a gente vai colocar a agulha, vai caminhar sobre ele. Nesse ponto aqui também, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para caminhar para cima dele, mas na verdade, a gente precisa começar a trabalhar aqui, porque antes de entrar aqui dentro desse espaço do nosso canto, a gente precisa fazer 3 pontos altos. Então, eu vou fazer da mesma forma. Vou esticar a minha laçada. Nesse próximo ponto aqui, pegando apenas a laçada de trás, eu passo minha agulha, pego essa laçada, encaixo aqui na minha agulha, jogo essa laçada para trás, volto pela frente desse mesmo ponto, passo a minha agulha para trás,
Laço o meu fio, trago aqui pra frente, trabalho aqui um ponto baixo e uma corrente para dar altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo também um ponto alto. E dentro do espaço, 3 pontos altos. Três correntes. Laço o fio e dentro do mesmo espaço, a gente completa aqui com mais 3 pontos altos para poder conseguir fazer o nosso leque. Agora aqui, a gente vai fazer mais 3 pontos, que são os pontos para serem iguais a esses primeiros que a gente fez. Então, aqui a gente vai preencher ponto sobre ponto, até ficar com 3. E prestem bem atenção nessa contagem de correntinhas que eu vou passar aqui para vocês. Apenas quando a gente estiver saindo do canto, de todos os cantos que a gente for fazer, e chegando aqui no canto, é que a gente vai fazer 4 correntes para não repuxar o nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer 4 correntes. E observem outra coisa, sempre que a gente fizer nessa carreira agora, na segunda carreira do bico, sempre que um motivo for com ponto alto, o próximo motivo é ponto baixo. Então, esse aqui do canto foi ponto alto, esse é ponto baixo, o próximo vai ser ponto alto e o próximo ponto baixo, e assim a gente segue intercalando. Então, agora a gente vai fazer da seguinte forma, fiz as 4 correntes, vou contar aqui, ó, 1, no segundo ponto, contando do meio para cá, a gente vem e faz um ponto baixo. Nesse ponto aqui também, um ponto baixo. E aqui dentro desse espaço, um ponto baixo. 2 correntes. Dentro do mesmo espaço, mais um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, um ponto baixo. Nesse próximo ponto, um ponto baixo. E em todas as laterais, entre um motivo e outro, a gente vai fazer, normalmente, 2 correntes. Como eu disse para vocês, as 4 correntes é só quando a gente for chegar no canto e sair do canto. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou repetir a mesma coisa, ó, contando aqui do meio. 1, 2, no terceiro ponto aqui, ó, a gente começa a trabalhar. Faz um ponto sobre cada ponto. Dentro do espaço, 3 pontos altos. Apenas 2 correntes. Em todos os motivos que a gente fizer pontos altos em todas as retas, a gente vai fazer apenas 2 correntes. Apenas aqui também nos cantos é que a gente coloca 3 correntinhas. Aí vocês prestam atenção bem nos detalhes para não errar. Aí agora eu venho e coloco mais 3 pontos altos aqui. Deixa eu tirar essa peça aqui do fundo, porque essa cor que eu escolhi, ela é um pouco escura, porque na verdade eu tô fazendo uma encomenda, aproveitando para gravar a aula para vocês, para estar liberando aqui no canal. Então, minha gente, me valoriza, porque minha vida é uma correria, mas eu gosto disso. Então, completei com os 3 pontos dentro do espaço, agora eu venho aqui e vou fazer os 3 pontos, que é um ponto para cada ponto. Se esse motivo aqui que a gente tá fazendo, ele é de ponto alto, o próximo vai ser de ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes de separação. Nesse próximo motivo aqui, conta aqui, ó, 1. No segundo, a gente vem e faz um ponto baixo. Nesse aqui, um ponto baixo dentro do espaço. 2 correntes. Outro ponto baixo dentro do espaço. Um ponto baixo nesse primeiro ponto e um ponto baixo aqui nesse segundo ponto, e a gente fica assim. 2 correntes, laça o fio, conta 1, 2, no terceiro, a gente vem e coloca um ponto alto, preenche aqui com um ponto alto para cada ponto.
E aí, a gente vai fazer o leque de 3 pontos altos, 2 correntes de 3 pontos altos e preencher um ponto aqui para cada ponto alto, formando 3 aqui. E aí, vocês seguem a mesma sequência que eu orientei. Eu vou voltar com vocês aqui nesse canto, só para poder mostrar a entrada e a saída dele, como eu falei que tem mais correntes, só para poder memorizar mesmo para quem tem um pouco mais de dificuldade. Mas aí, vocês seguem essa mesma sequência. Se tiver alguma dificuldade, retorna um pouquinho a aula, porque, como eu tô falando, é sequencial. E aí vocês veem o que é que vocês não estão lembradas de fazer e faz. Então, olha só, completei aqui a minha primeira lateral grande e aqui a gente vai entrar no nosso canto. Vocês observam bem para poder não pular essa parte. Então, aqui, ao invés de fazer as 2 correntes que a gente vem fazendo, a gente faz 4 correntes para poder entrar no canto e não repuxar o nosso trabalho. Vamos aqui laçar o nosso fio, contar aqui do meio para cá. 1, 2, no terceiro ponto, a gente faz um ponto sobre ele e segue preenchendo um ponto para cada ponto. Dentro do espaço, 3 pontos altos. E aqui no canto, são 3 correntes. Nos outros motivos, da reta são 2. Laça o fio, volta aqui dentro do mesmo espaço e trabalha 3 pontos altos. Aqui, ó, um ponto sobre o primeiro ponto. Às vezes, acaba soltando o fio da agulha porque eu olho pela gravação. Segundo. E no terceiro ponto, e o canto, ele ficou assim. Para sair desse canto, novamente, eu faço 4 correntes. Então, aqui eu fiz 4 correntes na entrada, 4 correntes aqui na saída. E como esse motivo, ele é de ponto alto, o próximo motivo é de ponto baixo. Então, aqui do meio para cá eu conto 1. No segundo, eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo dentro do espaço, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo também um ponto baixo, e agora a gente começa a fazer 2 correntes de separação. Laça o fio, conta 1, 2, no terceiro ponto alto a gente coloca um ponto alto, porque se esse motivo aqui ele foi de ponto baixo, esse é de ponto alto. No outro um ponto alto, no outro um ponto alto, 3 pontos altos dentro do espaço. 2 correntes apenas de separação, porque a gente está na reta. E mais 3 pontos altos dentro do espaço. Aqui no primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. Faz as 2 correntes de separação, e se esse é um motivo de ponto alto, esse aqui é um motivo de ponto baixo. E como a gente tá na lateral menor, você já vai chegar aqui na outra quina. Então, eu acho que agora já deu para vocês pegarem a sequência, tá bom? Então, aqui no motivo, sempre que a gente for entrar 4 correntes, aqui no canto a gente faz aquela sequência que eu ensinei, e são 3 correntes aqui no meio. Para sair também 4 correntes, tá? E aí, como aqui é um bico em ponto alto, nesse daqui a gente vai fazer em ponto baixo. Então, a gente conta aqui, como eu orientei para vocês, e faz um ponto baixo aqui dentro do espaço, 2 correntes, um dentro do espaço, mais 2 pontos, e sempre separa com 2 correntes quando é na nossa lateral reta. Vai ficar mais ou menos assim o trabalho de vocês nessa carreira, observem bem. Então, realmente, se você tiver alguma dúvida, como eu falei, é só você dar uma retornada na aula, e aí você completa aqui todas as carreiras, assim como eu vou completar, e aí eu volto com vocês só na finalização dela. A minha peça, por enquanto, ela tá assim, chegando aqui ao final dessa carreira. E agora eu vou voltar com a minha agulha aqui dentro para poder finalizar com vocês. Aqui, como a gente vai fechar, e aqui é o nosso canto, eu vou completar com mais 2 correntes para poder a gente ficar com um total de 4. Vamos vir em cima desse ponto aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Aqui a gente vai subir normalmente com 3 correntinhas para poder fazer a vez do primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, no próximo ponto a gente vai fazer um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto.
Vamos fazer 3 correntes, laçar o fio e dentro aqui do canto do espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos novamente. 3 correntes. E mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Vamos fazer 3 correntes. E observem só. Aqui, ó, a gente fez 3 pontos altos no início aqui do nosso bloco. Então, aqui a gente vai fazer no final. Então, a gente conta 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto, a gente coloca o nosso primeiro ponto alto. No quinto, mais um ponto alto. E no sexto, mais um ponto alto. A gente vai manter essas 4 correntes que a gente utilizou para entrar e sair na carreira anterior. Nessa carreira, quando a gente for entrar e sair aqui no canto, a gente também vai seguir fazendo aqui 4 correntes. Aí, agora aqui onde tem ponto baixo, a gente vai repetir ponto baixo. Nesse primeiro ponto que tem aqui, ó, antes de chegar no espaço, a gente vai fazer um ponto baixo sobre ele. Dentro do espaço, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo dentro do mesmo espaço. Nesse próximo ponto, um ponto baixo sobre ele. Como a gente vai sair agora desse local aqui de ponto baixo para outro, e a gente já tá na reta, a gente vai seguir igual na carreira anterior, fazendo apenas 2 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar aqui do início. Nesse primeiro ponto, a gente coloca um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. 3 correntes de separação. Laça o fio. Dentro do espaço, 3 pontos altos. Três correntes de separação. No mesmo espaço, 3 pontos altos. Os motivos de pontos altos sempre serão iguais. 3 correntes de separação. A gente vem e conta 1, 2, 3. No quarto ponto, a gente vem e coloca um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no último, um ponto alto. 2 correntes de separação. Agora, a gente vem aqui em cima do ponto baixo, aqui nesse último ponto baixo, antes de chegar no espaço, um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo dentro do espaço. Nesse ponto aqui que tem depois, um ponto baixo sobre ele. 2 correntes de separação, porque a gente tá na reta. E aqui, a gente vai repetir a mesma coisa que eu fiz com vocês nesse motivo aqui, tá bom? Então, durante toda a volta, a gente vai seguir essa mesma orientação. A única coisa que vai mudar, como eu disse para vocês, que na verdade não é mudar, é manter. É que aqui, ó, onde a gente entra e onde a gente sai, de todas as quinas, de todos os cantos, a gente vai fazer 4 correntes, assim como na carreira anterior. Então, vocês podem dar continuidade e a gente se encontra novamente no final dessa carreira para trabalhar a última carreira do nosso bico. Depois, a gente só vai passar o detalhe e tá pronta a nossa peça. Para finalizar a carreira, um ponto baixo na nossa terceira correntinha. Agora, a gente vai caminhar para esse ponto do meio, porque a gente agora vai trabalhar nele nessa última carreira. Eu vou caminhar da mesma forma, pegando aqui a laçada de trás desse ponto, trazendo essa laçada aqui para trás, voltando aqui pela frente do mesmo ponto, laço o fio do meu novelo, faço um ponto baixo e um ponto alto. Esse ponto alto a gente vai prender aqui quando a gente estiver finalizando. Agora, uma corrente de separação, laço meu fio e dentro desse mesmo ponto aqui, a gente vai colocar mais um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. A gente vai fazer até a gente completar 5 pontos altos, cada um separado por uma corrente. Tô fazendo o meu último ponto,
Então, ó, aqui dentro desse espaço, desse ponto do meio, a gente ficou com 5 pontos altos, cada um separado por uma corrente. A gente vai vir agora nessa laçadinha aqui, nessas correntes, e vamos prender com um ponto baixo. Vamos laçar o fio, vir dentro aqui do espaço. Aqui a gente começou a trabalhar no canto, como vocês podem ver. Então, aqui nesse canto, a gente vai vir, vai fazer um ponto alto e uma corrente, é a mesma sequência. Porém, em todos os cantos, a gente vai colocar o total de 7 pontos altos. Cada um separados por uma corrente, para que o nosso canto ele não repuxe, tá? Então, nas 4 extremidades do canto, a gente vai fazer o total de 7 pontos altos aqui dentro, cada um separado por uma corrente. Eu vou conferir aqui junto com vocês se tem 7. 3, 6, 7. Então, tá tudo correto. Agora, a gente vem nessa correntinha aqui, prende com um ponto baixo, laça o fio, vem aqui no ponto do meio, e aqui a gente vai fazer 5 pontos altos, cada um separados aqui por uma corrente. 3, 4 e 5. E aí, o nosso trabalho, ele tá ficando assim. Aí, a gente vem aqui nessa corrente, prende aqui com um ponto baixo. Agora, a gente vai repetir a mesma sequência que a gente vinha fazendo na carreira anterior, aqui nessa parte aqui de pontos baixos. Nesse ponto aqui, contando de cá para cá, esse é o primeiro, esse é o último. Nesse ponto que é antes do espaço, a gente faz um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. 2 correntes. Perdão pelo corte, o meu celular acabou tendo um aviso aqui na tela sobre memória, eu parei para olhar e acabei me distraindo. Então, aqui, ó, eu tinha prendido com um ponto baixo, depois de ter feito esse motivo. Aqui, ó, onde a gente tem os pontos baixos, aqui a gente coloca um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. 2 correntes, a mesma sequência que a gente fez na carreira anterior. Mais um ponto baixo dentro do espaço e nesse ponto aqui também, um ponto baixo. A diferença é que agora a gente não vai fazer correntes. Então, aqui eu venho dentro desse espaço, coloco um ponto baixo, laço meu fio e já venho aqui nesse ponto do meio. Aqui, a gente coloca o total de 5 pontos altos, cada ponto separado por uma correntinha. Sempre que a gente estiver trabalhando, aqui, ó, nesse lugar que tem 3 pontos, sempre vai ser 5 pontos altos aqui, cada um separado com uma corrente. Dentro desse espaço, a gente prende com um ponto baixo. Vocês viram que aqui no canto eu falei para vocês, aqui no canto e em todos os outros 3 cantos, que são 4, a gente coloca aqui o total de 7 pontos altos. Mas quando a gente estiver trabalhando na reta, que a gente for trabalhar dentro dos leques aqui, ó, a gente vai colocar apenas 6 pontos altos. 1, separa com a correntinha em todos. 2, 3, 4, 5 e 6. Prende com ponto baixo. Onde a gente tem aqui o motivo com 3 pontos, a gente trabalha sempre no ponto do meio. E a gente coloca 5 pontos altos separados, cada um por uma corrente. Sempre vai ser assim, onde a gente tem o motivo com 3 pontos altos. Finalizados os 5 pontos altos, vem aqui no espaço, prende com um ponto baixo. Vem aqui sobre esse ponto baixo, coloca um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. 2 correntes, no mesmo espaço mais um ponto baixo, e aqui também um ponto baixo. Vem aqui nesse espaço, coloca um ponto baixo no espaço de correntinhas, e aí aqui a gente novamente vai repetir a sequência de colocar aqui 5 pontos altos, cada um separado por uma corrente, nesse motivo. Aqui, quando a gente trabalha dentro do leque, a gente coloca 6 pontos altos, e como eu disse para vocês, apenas nos cantos, apenas nesse canto, quando você chega nesse, no outro e nesse último, vocês vão alterar e colocar a quantidade ali de 7 pontos altos, tá bom? Quando você estiver trabalhando aqui na reta, ó,
você vai colocar 6 pontos altos dentro do motivo. E aqui, sobre esse onde tem 3 pontos, a gente coloca aqui 5 pontos altos, cada um separados por uma corrente, e aqui é a sequência de repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Então, agora vocês podem dar continuidade. Novamente, se tiver qualquer pouquinho de dúvida aqui, é só você retornar naquele momento da aula. E aí, aqui, a gente já está finalizando, basicamente, a nossa base. O nosso suplá, para quem não for passar o fio encanto, já está finalizado praticamente quando chegar no fim. Mas para eu que vou passar o fio encanto, aí eu retorno com vocês agora para finalizar essa carreira, para eu mostrar como eu arremato o fio e para poder mostrar o detalhe que a gente vai passar em dourado. Aqui, no meu último espaço, eu fiz o meu ponto baixo e a gente precisa prender esse ponto. Só que a gente vai prender ele de forma manual. Então, eu vou esticar o meu fio. Deixa uma ponta de uns 10 a 15 centímetros para poder a gente conseguir trabalhar. Vou tirar o fio que vem do novelo e olhem como a gente vai fazer. Aqui, ó, a gente fez um ponto baixo e uma corrente, tá vendo? A gente vai vir aqui por dentro dessa corrente, ou se você quiser pegar assim por trás, ó, dá certo também, tá? Então, eu peguei aqui por trás só para mostrar para vocês. Aí, a gente vai pegar esse fio e vai jogar lá para trás. Aí, agora, a gente vem aqui, ó, por trás desse último ponto baixo que a gente fez. Vamos pegar a laçada de trás e vamos sair aqui no meio. Aí, pega esse fio e traz lá para trás. Vamos puxar ele todo e puxa para poder ajustar. E aí, dessa forma, a gente fez o fechamento manual. Aí, aqui atrás, tem que tomar cuidado para não soltar esse fio. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de esconder ele bem. Então, aqui, ó, tem essa laçadinha aqui, eu não vou passar por essa. Eu vou pegar essa laçada maior aqui do ponto baixo. Passar minha agulha aqui. Se você quiser fazer com a agulha de tapeceira, é mais fácil. É que como eu não coloquei na lista de materiais, eu vou fazer com a agulha normal. Aí, pego aqui, passo por baixo dessa laçada. E a verdade é que não tem regra. Pode passar por onde quiser. E veja que já tá bem seguro e com um acabamento perfeito. Então, aqui eu vou ir escondendo. Quem gosta de dar nó, pode dar nó, mas eu acho que o acabamento não fica tão legal. Eu vou deixar o meu pra esconder no final. E aí, agora, a gente vai passar o fio dourado aqui na nossa peça, que não é porque fui eu que fiz, mas já tá ficando maravilhosa. Agora eu vou passar o detalhe em dourado, tanto aqui, tanto na última borda junto com vocês. E olhem só uma dica que eu vou dar. Quando eu vou abrir o meu fio encanto, para ele não ficar desembolando, eu corto essa parte de cima, puxo aqui até sair uma ponta, de forma que fique saindo o fio e coloco dentro de um vaso. Se você não conseguir fazer dessa forma, você pode tirar o fio todo da embalagem e colocar no vaso, que aqui já adianta muito, porque ele vai rodando e aí ele não fica enganchando, embolando no chão, e isso aqui é uma mão na roda. Então, olhem só como é que a gente vai fazer. Eu vou pegar o meu fio e vou segurar dessa forma aqui, deixando uma ponta maior. Então, eu tô deixando essa ponta, eu seguro assim pra gente começar a trabalhar aqui. Eu não vou fazer nó inicial e não indico que vocês façam, porque se a gente fizer um nó inicial, no acabamento vai ficar muito feio. Então, eu gosto de fazer sem nó e o nó é na finalização. Eu vou começar aqui do canto para que vocês consigam ver como é que a gente vai fazer quando a gente chegar aqui. Que não tem segredo, mas eu sei que pode ficar uma dúvida. Então, eu vou começar em qualquer ponto, você vai escolher qualquer ponto e você vai passar a sua agulha para trás, pegando as duas laçadas do ponto. Agora, eu vou puxar aqui para que você veja aqui atrás, ó. Aqui, eu vou simplesmente laçar o fio na agulha e vou trazer esse fio aqui pra frente, ó. Aquela ponta que eu deixei, ó, ela vai ficar solta, tá? Eu tô segurando ela somente pra não desmanchar aqui no primeiro, mas depois eu vou soltar ela. Agora, eu vou inserir essa mesma agulha aqui, ó, com a laçada que tá aqui que eu trouxe pra frente, no próximo ponto. Vou laçar o fio que tá aqui atrás. Vou trazer e passo por dentro da laçada que tá aqui na frente. Novamente, eu coloco a minha agulha no próximo ponto. Laço esse fio que tá aqui atrás. Trago passando aqui por dentro para poder ir caminhando dessa forma. Isso aqui é um ponto baixíssimo. Aqui nesses pontos, a gente tem os pontos baixos, mas a gente ignora. A gente vai trabalhar aqui no ponto mesmo. Então, aqui, ó, laça o fio e passa por dentro. Então, o movimento, ele é esse. Agora, eu fiz aqui o último ponto e aí a gente já chegou aqui no espaço. No espaço, simplesmente a gente vai introduzir a agulha dentro dele, laçar o fio e fazer
um mesmo caminhado da mesma forma que a gente vinha fazendo. Esse fio aqui eu já soltei, vou deixar aqui no início, a gente arremata no final. E olhem só como o acabamento fica perfeito. Então, aqui eu venho direto agora nesse ponto, depois de ter feito um ponto dentro do espaço, venho direto nesse primeiro ponto e continuo fazendo o mesmo movimento. Então, em todos os cantos, simplesmente você vai colocar um ponto dentro dele. Deixa eu segurar aqui uma forma melhor de fazer. E na parte reta é simplesmente isso, passa a agulha, laça o fio e traz aqui por dentro. Então, eu vou fazer toda essa volta e aí eu vou voltar para finalizar. Se o seu ficar assim soltando, ó, é normal. A gente vai ajustar quando a gente tiver no final, que a gente vai dar o nó para poder finalizar esse fio. Antes disso, você pode deixar ele aí solto que não vai desfazer. Eu cheguei aqui no final e observe uma coisa. A gente começou nesse ponto aqui e eu fiz o meu último caminhado nesse ponto aqui. Eu não vou pegar essa laçada e finalizar nesse mesmo ponto que a gente iniciou. Então, aqui, quando eu fizer até aqui, eu vou esticar e aí a gente faz o fechamento manual, que é o que dá o acabamento incrível nesse trabalho. Se a gente fizer o fechamento normalmente como a gente vinha caminhando, vai ficar com aquela marcação horrível de finalização e é isso que não deixa um acabamento bonito. Então, prestem atenção como é que a gente vai fazer agora. Aqui, ó, onde a gente iniciou, eu vou pegar a minha agulha, vou vir, ó, de cima para baixo, pegando as duas laçadas aqui da frente. Peguei as duas laçadas, vou pegar esse fio, vou laçar aqui na minha agulha e vou puxar lá para cima. Ok? Agora, olhem só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha agulha, vou vir por trás aqui, ó, nesse último ponto que a gente trabalhou. E vou sair dentro dessas duas laçadas aqui, ó. Ó. Saí com a minha agulha dentro das duas laçadas do último ponto que a gente trabalhou. Agora, eu vou pegar esse fio e vou jogar lá para trás. Se você quiser fazer com a agulha de tapeceiro, vai ficar mais fácil ainda. Agora, eu vou puxar aqui, ó, só para poder ajustar e vocês verem que acabamento incrível que fica. Agora, eu viro a minha peça. Eu vou dar um nó aqui só para mostrar para vocês. Ó. Olha o acabamento. Que maravilhoso. Aqui atrás, para poder finalizar esse fio, o que é que eu costumo sempre fazer? Eu pego uma cola de tecido ou uma cola de silicone que eu use para finalizar. Eu dou esse primeiro nó, aí eu passo um pouquinho de cola aqui, dou outro nó por cima e aí as pontas eu simplesmente faço assim, ó, para ficar ainda mais seguro. Venho nessa laçada do lado, pego a ponta, jogo para baixo, aí eu venho, passo mais um pinguinho de cola, corto e aqui já vai estar finalizado para ficar com acabamento incrível. Agora vamos lá começar a passar o detalhe em dourado aqui na nossa última borda. Deixa eu puxar o meu fio. Vou segurar da mesma forma e a finalização vai ser da mesma forma que eu ensinei para vocês. Você também pode começar em qualquer lugar que você quiser. A gente vai trabalhar pegando apenas a laçada de trás das correntinhas. Então, aqui tem uma laçada e a segunda laçada. A gente pega apenas a de trás para começar a trabalhar. E aí, a gente vem e faz com o mesmo movimento. Puxa essa laçada aqui na primeira. Vem aqui no próximo espaço, laça o fio e traz por dentro. No próximo espaço, laça o fio e traz por dentro. Próximo espaço, laça o fio e traz por dentro. E assim a gente segue trabalhando. Observem aqui, na emenda, entre um motivo e outro. Tem uma laçadinha, a gente vai fazer. Então, simplesmente não tem modificação. Em todas as laçadinhas que tiver aqui, a gente vai vir preenchendo para que a gente fique com um acabamento incrível. Eu vou fazer aqui até mais pra frente, porque aqui a gente tem também os pontos baixos. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Ó, a gente vem pegando... Opa, acabei pegando aqui, sobrando uma laçada. Chegando aqui, ó, ponto baixo, pega apenas a laçada de trás, laça o fio e traz por dentro. Aqui em cima desses pontos, é a mesma coisa. Em todas as laçadinhas, a gente vai trabalhar.
não tem diferença, adaptação e nem nada do tipo. E o resultado, ele vai ficar assim. Eu não vou voltar para mostrar a finalização, porque eu já mostrei para vocês naquela carreira anterior e a gente vai fazer da mesma forma. Então, eu vou finalizar todo o meu trabalho. Depois que eu finalizar essa parte, eu vou fazer a aplicação das minhas etiquetas. Então, essa daqui é a minha caixinha de etiquetas, que eu gosto de guardar as minhas agulhas e etiquetas. E aí, eu vou escolher uma etiqueta que mais se adequa a esse modelo. Eu acho que para esse modelo, como ele é retangular, eu acho que essa etiqueta vai ficar top. Essa etiqueta aqui, ela vem com película. Eu acho que como todas as outras, né? Então, eu vou tirar a película dela. Olha o brilho dessa etiqueta, que coisa linda. Ó, não sei se tá dando para vocês verem, mas ela é perfeita. Então, eu vou fazer a aplicação da minha etiqueta e aí volto com a peça toda finalizada. E esse daqui foi o resultado final, depois de ter feito a aplicação da minha etiqueta, depois de ter passado o dourado e ter feito todos os arremates. Se você assistiu essa aula até aqui, aproveita para contribuir com o canal. Deixa aí nos comentários a frase suplar retangular. Essa é a palavra do vídeo de hoje. Toda vez que você assiste uma aula e você comenta a palavra do vídeo, você me ajuda ao YouTube recomendar cada dia mais as videoaulas aqui do canal e dessa forma eu posso estar sempre trazendo mais videoaulas. E como eu digo para vocês, eu sempre vou trazendo as coisas que eu vejo que vocês me pedem, que vocês têm dúvida, que vocês querem que eu grave, porque vocês são a família aqui do canal e que nos mantém de pé. Se aparecer a opção hypar, vocês hypam também para que ajude cada dia mais. Muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. E se você fez essa peça, mais uma vez, só para te lembrar, poste e me marca que eu quero ver a tua produção, viu? Um cheiro e até o próximo vídeo.